trajetória da avaliação educacional e da aprendizagem. A construção social e histórica da necessidade de avaliação. Cotidianamente, podemos observar que existem práticas sociais que se referem à avaliação. Então, cotidianamente, tomamos decisões, julgamos atitudes ou comportamentos, ou fazemos apreciações sobre algum aspecto da realidade, a partir da emissão, nós com muita frequência, e seres humanos com muita frequência, emitem juízos, opiniões, isso está bom, isso não está bom, isso é legal, ou conceitos, isso tem um conceito A, um conceito 10, que são aspectos que acabam sendo incorporados à nossa própria personalidade. Nós acabamos tomando isso como referência, inclusive em relação a nós mesmos. Isso acontece principalmente a partir das experiências e aprendizagens que nós realizamos com os nossos pares, principalmente que tem muito a ver com os contextos sociais e históricos onde estamos inseridos. Portanto, é importante que nós entendamos que, na realidade, o tempo todo nós estamos avaliando tanto os outros como a nós mesmos e sendo avaliados constantemente. Isso faz parte do nosso dia a dia. Historicamente, nós vamos observar que os exames, eles se relacionam diretamente, se associam diretamente à ideia de avaliação. Então, a avaliação, principalmente na educação, ela começou a se constituir como uma categoria relacionada diretamente às práticas de exame, que nós vamos observar práticas de exames desde o século XII a.C., no Oriente. Então, nós vamos observar, por exemplo, os chineses usando exames uma bateria de exames para fazer a seleção de pessoas para determinado cargo público, que era muito disputado, porque tinha a ver com um lugar, com um espaço de poder junto ao rei, ao imperador. No Ocidente, nós vamos observar que os exames começam a ser usados a partir do século XVI, XVII, nós começamos a observar a utilização do exame. E essa utilização, essa aplicação dos exames, ela, segundo Lucchesi, ela pode ser justificada a partir de 3 funções ou razões, em relação a 3 grupos distintos. Para os jesuítas, que dedicavam atenção especial ao ritual dos exames e provas, com a finalidade de orientar as práticas escolares para que práticas heréticas fossem evitadas, os exames serviam como um meio de evitar determinadas atitudes, determinada linguagem, Então, ela tinha uma finalidade aí, principalmente relacionada com essa questão mais religiosa. Para Comênio, uma outra razão, um outro grupo que também utilizou bastante os exames, então, para Comênio, que a gente sempre fala em pedagogia comeniana, ele ressaltava a importância que o medo tinha como um excelente fator para manter a atenção dos alunos. E com isso ele acabava estimulando o uso de exames finais como uma estratégia de ensino. Então, quando o aluno temia o que poderia acontecer em relação à avaliação lá final, então quando ele desenvolvia esse medo, era extremamente produtivo para o processo, para a educação e tal. Eles entendiam que o medo era um estimulador da atenção. Um outro
uma outra forma de utilização, uma outra razão de utilização dos exames se refere ao grupo para a sociedade burguesa. Né? Então, a sociedade burguesa, ela aperfeiçoou os exames como uma forma de controlar, um meio de controle, né? Que nós pudéssemos incentivar o uso, o seu uso, né, do exame como uma forma de selecionar, de seletividade escolar, né, e como um processo de formação da própria personalidade do educando. Então, é aquela ideia de que através dos exames eu vou controlar, né, disciplinar e vou conformar a personalidade dos educandos, tornando-os mais concordatos, mais não tão críticos, né? Então, conformar a personalidade dos educandos. Então, como nós podemos observar, o exame vem cumprindo, né, principalmente a utilização de exames relacionados à avaliação, ela vem cumprindo com 4 papéis. Né? Então, existem 4 papéis de avaliação educacional que historicamente nós podemos observar. Um papel relacionado à seleção, né? Um outro papel que estaria relacionado à disciplina, um papel disciplinador, e um outro papel que também se refere à sua dimensão coercitiva, né? Ou nós podemos também dizer um papel de controle. Né? Então, através do exame, nós podemos exercer todas essas funções na avaliação. Né? Então, podemos selecionar, disciplinar, coagir e controlar, né, o exame. Né? O Foucault faz uma referência em um dos seus trabalhos, onde ele traz exatamente essa função de adestramento que o exame pode assumir, né, em relação ao seu uso na educação, nas salas de aula e na escola. Períodos históricos da avaliação educacional e da aprendizagem. Nós podemos observar que a avaliação ela vem percorrendo uma trajetória. Então, nós podemos identificar 5 períodos que marcam essa trajetória histórica, né, da avaliação, das práticas de avaliação, das concepções de avaliação. Então, nós vamos, período a período, são 5 períodos. O primeiro período se refere ao que nós chamamos de período pré-Tyler. Né? Esse período abrangeu aproximadamente os últimos anos do século XIX e as primeiras 3 décadas do século XX. Tá? Então, qual era o tipo de avaliação característica desse período? Então, utilizavam-se instrumentos, normalmente formulados pelos professores, que forneciam medidas, né, que forneciam formas de mensurar a avaliação, normalmente através de provas. Então, isso deu origem, inclusive, à criação do termo medidas educacionais, né, que é um termo que era muito corrente, né, e até muito recentemente, quando nos currículos, principalmente de formação dos professores, tinha uma disciplina que se chamava medidas educacionais, e é por conta dessa influência. Tá? Então, eram propostas medidas quantitativas, basicamente isso, quantitativas em relação à assimilação dos conteúdos pelos alunos. Então, era uma avaliação eminentemente dos alunos. Esse tipo de avaliação não estabelecia nenhuma relação direta entre a avaliação, né, entre os instrumentos de avaliação e os resultados da avaliação, e a proposição de objetivos, de planos curriculares, não tinha nenhuma relação com a proposta pedagógica ou com qualquer política de educação. O segundo período da avaliação ficou conhecido como a Era Tyler. Tá? Tyler foi um estudioso que começou a se interessar bastante pelo estudo da avaliação,
E ele tem um trabalho notório que data aproximadamente de 1934, quer dizer, né, ele cria um estudo e uma obra, né, que é desse período, e ele cria o termo que até hoje é usado, né, de avaliação educacional. Ele é considerado por muitos o pai da avaliação educativa. Tá? Esse termo avaliação educacional, criado por Thaler, é um termo que se refere aos objetivos educacionais. Né? Então, para ele, a avaliação tinha a ver com a possibilidade de ver o quanto o trabalho tinha chegado aos objetivos educacionais. Né? Então, quanto existia a relação desses processos com o processo que foi feito pelo professor. Né? Então, aqui ele estabelece uma relação entre o currículo, a gestão do currículo, né? E a proposta pedagógica e a avaliação. Né? Então, só que nessa perspectiva, mesmo que ele tenha proposto um grande avanço, a avaliação ainda era apenas concebida como um meio para determinar o quanto os objetivos educacionais estão sendo realmente atingidos ou não pelo programa, pelo currículo, né, de ensino. Tá? Então, nessa perspectiva, a avaliação ela passou a desempenhar uma função importante, uma função de instrumento de diagnóstico quantitativo do rendimento escolar, principalmente relacionado ao aluno. Né? Então, com isso, houve uma ampliação do campo de atuação da avaliação. Né? Uma outra coisa importante em relação a Thaler, que ele propôs que a gente desse mais importância ao percurso que o aluno percorria para alcançar determinadas mudanças de comportamento, que seriam as mudanças desejáveis, aquelas que teriam sido propostas inicialmente. Tá? O terceiro período de avaliação, que nós vamos conhecer, que é conhecido como o período ou a era da inocência, ele abrange aproximadamente de 1946 a 1957. Né? Foi um momento que muito se refletiu, muito se escreveu, né, sobre avaliação, mas em termos práticos não houve avanços, não houve uma criação de novas estratégias avaliativas. Então permaneceram as práticas avaliativas que vigoravam até então, né? Principalmente aquelas que estavam sendo propostas que foram propostas pelo Thaler. Né? O quarto período que nós vamos considerar em relação à avaliação, a história da avaliação, é chamado de realismo. É bem interessante esse nome, né? Nós vamos compreender, porque contrasta com o período anterior, que foi tido como o período da inocência, não? Porque era uma visão mais idealista, que idealizava, mas que não se propôs nada em termos práticos. Esse período pode ser situado de 1958 a 1972. Por que 1958? Porque foi nesta data, né, que o então, na época, senador Robert Kennedy, nos Estados Unidos, ele propôs que a avaliação fosse um componente obrigatório dos processos escolares. Tá? Isso permitiu que surgisse e se desenvolvessem os programas avaliativos. Tá? São programas que hoje nós vamos conhecer, que nós conhecemos como avaliação externa e em larga escala. Né? Os programas que são desenvolvidos onde nós elaboramos provas que são aplicadas em larga escala, justamente para poder dimensionar em que medida o recurso público, o investimento que está sendo feito na educação, está sendo justificado, né? Então, está se cumprindo com os objetivos da instituição da educação. Né?
Então, esse período, ele representou uma grande ampliação da concepção da avaliação, né? Então, nós saímos de uma avaliação, de um foco relacionado à avaliação do aluno, tá? Só única e exclusivamente do aluno, e começamos a considerar como desejável avaliar também professores, escolas, o próprio sistema de ensino e as próprias políticas educacionais e de avaliação, inclusive, né? Então, com isso, houve um deslocamento do eixo dos objetivos para o eixo das tomadas ou da tomada de decisões, né? O Dias Sobrinho, ele ressalta que essa descentralização, né, essa mudança de foco, ela acaba repercutindo de uma forma um tanto quanto negativa para um conceito que tem a ver com accountability, né, que tem a ver, não tem uma tradução exata para o português, mas que tem a ver com a ideia de prestação de conta, que através da avaliação faríamos uma prestação de conta. E ele faz uma crítica dizendo que, infelizmente, hoje, em relação às políticas de educação amplas, nacionais, que infelizmente isso tem sido tomado como principal critério de avaliação, né, desde as últimas décadas do século passado. O quinto período na história de avaliação, que é o período em que nós estamos, que a gente pode dizer que nós estamos, porque ele mais ou menos data de 1973 até os dias de hoje. Ele é chamado, este período, de profissionalização, né, período da profissionalização. E é marcado por um grande avanço, né, em relação às concepções, em relação às práticas e políticas de avaliação, tá? Que avanços são esses? Então, nós podemos situar mais pontualmente, alguns avanços. Então, um dos avanços é em relação ao refinamento maior nos conceitos de avaliação. Então, passamos a desenvolver conceitos mais claros, conceitos mais também objetivos, que pudessem ser colocados de uma certa forma em prática e que pudessem ajudar nas nossas práticas mesmo, né, cotidianas. Outro avanço se refere à organização e ao fomento de programas de qualificação de avaliadores, né? Então, nós tivemos um desenvolvimento muito grande de formação, especialmente para que as pessoas se preparassem enquanto avaliadores. Um outro avanço importante se refere à constituição de parcerias e de acordos de cooperação entre organizações e entre profissionais, né, em torno da questão da avaliação, né? E um outro avanço importante se refere a um entrosamento maior entre pessoas que eram partidárias de métodos mais tidos como positivistas, quantitativos, e aqueles que seriam mais partidários de métodos fenomenológicos qualitativos, que priorizam mais a questão da subjetividade, da individual, né? Então ele tem nós vamos observar esse entrosamento melhor entre essas pessoas que se posicionavam e se posicionam de uma forma diferente. Então é possível agora dialogar. Modelos e paradigmas educacionais brasileiros e avaliação. Então, nós podemos observar que a avaliação ela está diretamente relacionada com o modelo de educação, com a concepção de educação que nós temos, e educação, escola, modelo de aluno, modelo de professor. Quer dizer, existem várias concepções que estão relacionadas e que dizem diretamente da avaliação, e que a avaliação se remete a esses modelos, né? Então, historicamente, nós podemos observar que a emergência de alguns modelos educacionais que marcaram a educação brasileira, né, principalmente ao longo do século XX,
e que trazem na sua concepção e nas suas práticas modelos de avaliação, paradigmas de avaliação diferentes. Então, nós podemos, nós vamos situar 3 modelos educacionais ou paradigmas educacionais que são conhecidos também como escolas ou pedagogias. Primeiro vamos situar 3 que são, apesar de diferentes, elas acabam, segundo Lucchesi, e outros autores também, elas acabam tendo a mesma finalidade. Elas não têm, apesar de elas pregarem, todas essas escolas ou modelos educacionais, apesar de elas pregarem que que a educação tem que prezar pela igualdade, pelo direito da igualdade de todas as pessoas e pela liberdade do cidadão, né, de ir e vir, de opinar, de participar. Apesar disso, essas escolas e essas pedagogias acabaram colaborando para a não transformação, para a não mudança do quadro da educação no Brasil. Né? Então, elas não rompem com uma lógica de exclusão de muitas pessoas que acabam ficando fora da escola. Então, o primeiro modelo educacional que nós podemos situar é o que nós chamamos de pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional era centrada na figura do professor. Ele era a autoridade em torno da qual tudo era concebido. Tá? Então, todo o ensino, toda a prática era organizada em torno da figura do professor. Como era a avaliação nesse contexto da pedagogia ou da escola tradicional? Era o professor que propunha, de uma forma bastante autoritária, então ele propunha, e normalmente acontecia através das provas. Então tem muito a ver com o período, um período que nós consideramos relacionado lá a uma avaliação mais do ponto de vista naturalista. Fazia parte, era natural que o professor avaliasse e ele podia avaliar da forma como ele quisesse. E normalmente a avaliação era feita de uma forma bastante punitiva, né? Se o aluno não conseguisse um bom desempenho, ele acabava sofrendo as consequências disso, né? Isso principalmente na escola tradicional. Outro modelo de educação que mais ou menos vai surgindo aí por volta do início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, é o que nós chamamos de escola ou pedagogia nova, ou escalonovismo. Né? Surge principalmente na Europa, é um movimento importante que surge na Europa, então, como eu disse, no início do século XX, mas no Brasil ela ficou bem forte lá pela década de 20, década de 30. Essa pedagogia defendia que deveria existir um tratamento diferencial das pessoas, dos alunos, né? Valorizando principalmente essa questão das diferenças individuais, né? Essa ideia de que cada aluno deve ser respeitado na sua individualidade, no seu ritmo, cada pessoa tem o seu ritmo próprio de aprendizagem. E a pedagogia nova, ela entendia que a aprendizagem ela tinha que estar diretamente relacionada ao que era experimentado pela pessoa. Tá? Então, e era isso, o que seria útil para ela é que deveria ser incorporado, aprendido, né? Principalmente se ela pudesse aplicar em situações novas. Né? Então, isso era o que deveria ser desejável para aprender. E como a avaliação poderia ser pensada nesse tipo de escola? Na realidade, a escola nova, ela desqualifica toda e qualquer iniciativa de avaliação, de heteroavaliação, ou seja, avaliação por uma outra pessoa. Então, ela acaba criando uma concepção de que o importante era a autoavaliação, que o próprio aluno avaliasse o quanto aquilo tinha sido significativo para ele, aquele conteúdo era importante ou não. Né? Logo, a gente pode dizer que na sequência, né, e a partir de toda uma crítica também que foi feita à escola nova, emerge um outro modelo de educação, outro modelo de escola. A pedagogia tecnicista ou a escola tecnicista. Esta escola, ela
ela levou em conta todo o entusiasmo, né, que começou a existir em função dos princípios relacionados à fábrica, à indústria, os princípios da racionalidade, da eficiência e da produtividade, né? Então, ela aproxima a escola, ela pensa a escola como se for no modelo fabril, né? Que a gente pudesse pensar os processos pedagógicos como nós fazemos nas corporações, nas organizações, né? Vamos dividir as tarefas em quantas partes forem necessárias. Então, isso tem a ver, isso acontece aproximadamente a partir da década de 70 do século XX. Né? Então, o que acontece a partir dessa perspectiva educacional? Que a gente tem que tornar o processo educativo, bastante objetivo e operacional, né? A exemplo de como acontecia no trabalho industrial. E aí, a avaliação, ela começa a ser pensada em termos de técnicas, de objetividade. Então, ela tinha que ser tratada tão objetivamente, de uma forma, o avaliador teria que ter uma postura de cientista, de técnico, né? Um especialista especialista em avaliação, que teria uma postura bastante profissional, científica e objetiva. Então, esses modelos educacionais que acabaram sendo traduzidos em programas curriculares, em políticas de educação e de gestão escolar, na realidade, não conseguiram concretizar aquela ideia, né, que eu mencionei, de igualdade social, né? E a avaliação, com base nesses paradigmas, ela acabou apenas contribuindo para a reprodução de uma lógica social excludente. Contemporaneamente, nós podemos observar que existem outros modelos que procuram avançar realmente em relação à democratização da educação. Um modelo é a pedagogia libertadora, que é inspirada nas ideias do Paulo Freire e que tem a ver com uma pedagogia que emancipa, que dá possibilidades à pessoa se libertar, né? Por isso o nome libertadora. Temos uma outra pedagogia que nós vamos chamar de libertária, né? Que tem uma certa semelhança com a proposta de Paulo Freire, mas ela ressalta muito a ideia de que a conscientização e a organização política dos educandos deve ser construída, na escola principalmente, através de uma participação do aluno de vivências grupais, de uma forma crítica, responsável e consciente, né? E outro modelo de educação que também emerge, né, nesse processo, mais contemporaneamente, é o que nós chamamos, que foi proposto por Saviani, é a pedagogia dos conteúdos socioculturais. Essa pedagogia, ela se baseia na ideia de que a educação escolar, ela tem que ser o espaço principal onde exista, de fato, a transmissão e a apropriação, a assimilação de conhecimentos que estão disponibilizados pela humanidade. Então, isso seria a grande função função da escola, né, o seu papel social. Nessa perspectiva dessas 3 escolas, né, pedagogia libertadora, libertária, dos conteúdos socioculturais, nessa perspectiva desses três modelos educacionais, as práticas de avaliação, elas precisam se fundamentar na ideia de que deve existir uma preocupação em relação à efetiva transformação da educação em termos de democratização, né? Então, como é que é isso? A gente tem que pensar a avaliação de uma forma a superar posturas, atitudes autoritárias, né, o autoritarismo, tá? E que a gente, que a avaliação possa, de fato, contribuir para a autonomia do educando, né? Então, essa seria a grande tarefa da avaliação nesses 3 últimos modelos educacionais e, consequentemente, de avaliação.